Olá, meus irmãos do Centro Espírita, irmãos de luz, como vão? Tudo bem? Que Deus ilumine a todos nós neste momento de dificuldade. Para darmos início ao nosso trabalho de hoje, vamos fechar os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos, roguemos a intercessão do Divino Messias e dos nossos irmãos abnegados, a espiritualidade benfeitora que esteja conosco, se assim o permitamos, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Bom, meus irmãos, hoje nós vimos aqui para falar sobre o tema Reconciliai-vos com os nossos adversários. Esse tema que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala em reconciliai-vos, né? E nós vamos falar sobre reconciliação e saber com quem devemos nos reconciliar. Bom, como eu disse, esse tema que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é parte integrante do Sermão da Montanha, ou, se a gente queira dizer também, o Sermão do Monte. E ele, na Bíblia, abrange os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E ele está subdividido em 4 conjuntos de ideias ou de discursos. Discursos porque é dessa forma que está traduzido na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém foi uma Bíblia traduzida em conjunto com pastores, com padres e por judeus. Então na Bíblia de Jerusalém a gente vai encontrar muita coisa diferente do que a gente encontra nas traduções que foram primeiro traduzido do grego, né? A Bíblia de Jerusalém ela foi traduzida direto do hebraico para outras línguas, senão do grego, né? Então não houve algumas mudanças de sinônimos de algumas palavras que muitas vezes faz por interferir no texto final, né? O texto muitas vezes muda o sentido quando você muda uma palavrazinha, né? Então a Bíblia de Jerusalém muitas vezes eu gosto de consultar porque tem muita coisa que está diferente das outras Bíblias que tiveram origem, que foram traduzidas para o grego, né? Então o Sermão da Montanha, ele, como eu disse, ele está subdividido em 4 discursos, né? O primeiro, que é o discurso das bem-aventuranças, né? Que no Evangelho, salvo engano, ele está subdividido em 5 capítulos, né? E depois vem o segundo discurso, que esse é alvo da nossa conversa de hoje, que fala da relação da mensagem de Jesus para com a ordem antiga, ou seja, com a ordem está se referindo à aliança antiga. O terceiro discurso que fala sobre as instruções práticas para a conduta no reino. E o quarto discurso é que ele fala sobre o desafio de uma vida de dedicação, né? Mas como eu disse, a nossa conversa de hoje está no segundo discurso, que fala a relação da mensagem de Jesus para com a ordem antiga, falando da primeira aliança, a diferença, a comparação da primeira aliança, que Jesus, ou melhor, que Moisés estabeleceu com o povo,
né, que onde Moisés recebeu os mandamentos dos espíritos benfeitores, como está lá no livro Ao Caminho da Luz, falando que Moisés recebeu dos benfeitores enviados pelo Cristo, né, os 10 mandamentos que foram escritos numa pedra, né? Então, essa aliança que Jesus se refere, que faz uma comparação dessa nova aliança, aquela aliança que outrora os antigos comungavam, que levavam ela muito a ferro e a fogo. Então Jesus chegou para estabelecer verdadeiramente uma nova aliança, né? E a gente sabe que a primeira aliança foi feita no momento onde havia necessidade de que se fosse feita essa aliança de uma forma mais incisiva, mais dura, porque havia muita barbárie naquela época. Então foi necessário vir sobre aqueles que eram muito bárbaros a charrua e o chicote, né? Então foram leis duras necessárias para aquele momento. Mas Jesus veio para trazer o amor e a concórdia, né? Então ele, a partir do Sermão do Monte, ele ali estabelece uma nova aliança e enfatiza essa nova aliança trazendo o amor às pessoas, né? Para nós termos ideia, Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas sim um espírito elevado, mesmo aqui encarnado entre nós, nos disse: se perderem todos os livros sacros da humanidade e se só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? Para a gente ter a ideia do que era, o que representa para nós o Sermão da Montanha, né? Mas partamos agora para o nosso estudo, nosso objetivo dessa noite, né? Então, esse discurso proferido por Jesus, ele teve o objetivo de levantar o ânimo, de suavizar o povo judeu que à época vivia sob o jugo romano, né? Sofrendo ameaças de morte, sendo mortos, né? Escravizados. Então o povo romano vivia esse sofrimento naquela época. Então Jesus, como Jesus era judeu, então ele quis refazer essa aliança, levando o ânimo e o amor às pessoas, aos judeus que viviam sob o jugo romano. Então Jesus iniciou a sua vida na sinagoga de Nazaré e ele não foi bem aceito por lá. Então, como diz o ditado, aqueles, os incomodados, que se mudem, né? Então, logo depois que Jesus, através das suas pregações, onde ele não agradava e queriam precipitá-lo, ele ao monte, quiseram jogar ele ao monte, tanto que esse monte ficou chamado o Monte da Precipitação. Então Jesus resolveu se mudar para Cafarnaum. E lá, quando ele chegou a ir pregar nas sinagogas, logo se espalhou as maravilhas que ele operava, as curas que ele operava, né? E então as pessoas começaram a tomar ciência no boca a boca, né? Que ali tinha um homem que operava maravilhas, que curava, que tinha esse magnetismo de atrair as multidões. Então as pessoas foram chegando e a sinagoga que ele pregava era super abarrotada, né? A gente sabe que nas casas espíritas, hoje ainda é assim, né? Nas casas espíritas que trabalham com cura, todas elas estão abarrotadas, né? Se hoje
ainda é assim, que já vivemos há mais ou quase, ou então há 2020 anos após a passagem do Cristo, as casas espíritas ainda estão cheias de pessoas doentes. Aí a gente, quando fala doente, é doente da alma, né? Que são realmente necessitados. Então, se hoje os centros espíritas estão cheios, quiçá aquela época, né? Então Cristo veio para isso, né? Para trazer o acalanto, para trazer o alívio para aquele povo judeu que passava sob esse jugo romano, né? Então, esse episódio ocorreu num dia de sábado, né? E curiosamente, primeiramente está aí uma forma de Cristo dizer, olha, essa nova aliança é completamente diferente daquela outra, né? A gente sabe que está lá no Velho Testamento, no Velho Testamento sim, e nas leis, nos 10 mandamentos, que é preciso santificar o dia de sábado. Tanto que tem alguns irmãos de algumas religiões aí que de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado, o pôr do sol, não fazem nada, né? Estão verdadeiramente ali parados, sem fazer nada, santificando o sábado, né? E Jesus quebrou isso completamente, né? Tanto que a maioria das suas curas ele operou dia de sábado. E esse momento onde ele fez o Sermão do Monte foi um sábado também, né? Então ele, ao chegar na sinagoga, viu que aquela multidão o aguardava. Disse, não tem condições de ficar aqui. Então ele saiu de Cafarnaum e aquela multidão o seguiu. E ele foi para um local chamado, hoje ficou chamado, né? Como o Monte das Bem-aventuranças. Era um local onde tinha uma acústica boa, onde as pessoas podiam ficar o observando, um lugar um pouco mais alto, né? E ali as pessoas puderam ouvir a sua fala, né? Então ele ali pronunciava aquilo que ficou marcado como o Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha está esse discurso que fala: reconciliai-vos com os vossos adversários. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, nos fala de forma bem romantizada o que fora aquele momento. Humberto de Campos diz assim: o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarrada aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Antes os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre seus discípulos, sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Então, de forma bem romantizada, a gente dá para a gente
imaginar mais ou menos como é que estava, como é que era aquele entardecer. A gente vai lendo, vai interpretando, vai viajando, imaginando esse momento sublime que as pessoas que ali oprimidas, que estavam ali buscando uma alento, né? E então ali as pessoas estavam aguardando. E Jesus fala dessa nova aliança, que essa aliança ela era superior à antiga. Ele vai dizer isso em Mateus 5, né? Que a nova aliança é superior à antiga. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então Jesus já está antecipando aí que essa nova aliança que seria estabelecido ali, que as pessoas teriam que mudar a sua forma de pensar, dizer, olha, nós temos, só depende da gente, mas que a gente não fique esperando. É preciso nós caminharmos, é preciso que nós busquemos o nosso caminho. Então era uma mensagem de esperança para aquele povo sofrido, né? E aí Jesus, em Mateus 5, 25, 26, diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, estás com ele a caminho, porque para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Bom, meus irmãos, diante dessa recomendação do Mestre Jesus a todos nós, espíritos nós ainda, espíritos em evolução, temos de levar em conta alguns detalhes nos versículos em pauta, de uma importância para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. Observemos que Jesus recomenda reconciliar com nossos adversários e chamando-nos a atenção para que seja o mais depressa possível, e ainda circunstancia, enquanto estás com ele a caminho. E aí nós fomos buscar o que o dicionário nos diz a respeito da palavra reconciliar. E o dicionário diz que reconciliar é instaurar a paz entre, ficar em harmonia com, harmonizar-se. E aí a gente consegue entender que reconciliar, harmonizar-se, é preciso de que amemos, a nós mesmos, estar em paz conosco. É preciso amar a si mesmo primeiro, para depois buscar reconciliar-nos com os nossos adversários. Porque a gente não consegue amar ou reconciliar com aqueles que nós julgamos os nossos adversários, sem primeiramente reconciliarmos conosco, E aí a gente chega à conclusão que muitas vezes os nossos adversários somos nós mesmos, Nós somos os nossos algozes. Nós é que muitas vezes nos cobramos excessivamente, Nós queremos ser carrasco conosco mesmo, E aí a gente vive essa confusão interna entre nosso eu e o nosso eu vive sempre em conflito. Então
É preciso nós estarmos em paz conosco mesmo. É preciso que nós tenhamos amor próprio. É preciso que nós tenhamos amor dentro de si. Porque se nós não temos essa semente do amor plantada dentro da gente, germinada dentro de nós, nós não saberemos distribuir amor. Nós não saberemos amar ao próximo se não sabemos amar a nós mesmos. Não é isso que está lá no mandamento? Né? Amar o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente nem se ama, né? Como é que a gente vai aprender a amar alguém se nós não sabemos nos amar, né? Então, muitas vezes os nossos inimigos somos nós mesmos, né? As nossas dificuldades, né? O nosso inimigo é esse animal, né, que vive dentro da gente, chamado principalmente o egoísmo, né? O egoísmo, a gente tem que saber, né, e deve combater fortemente o egoísmo dentro da gente, né? E buscar harmonizar-se através dos bons pensamentos, né? Pacificando a própria consciência, e em sintonia com as leis divinas, né? E para a gente poder reconciliar-nos com nós mesmos, com os nossos adversários, é preciso que a gente se reconheça e reconheça as nossas fraquezas, reconheçamos as nossas dificuldades, reconheçamos onde estão os nossos pontos fracos, as nossas más inclinações. E no Livro dos Espíritos, nós encontramos algumas questões que falam acerca disso, que nos dá um norte para que nós tenhamos e saibamos vencer as nossas más inclinações. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os Espíritos respondem: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quando entre vós fazem esforços. É verdade, né, meus irmãos? Muitas vezes a gente está querendo ficar bom pedindo para o nosso irmão tomar um remédio, né? Aí o outro esteja buscando o remédio para que eu fique bom, né? Mas o nosso comodismo não nos deixa, né? Se o irmão vai ao centro, ele está buscando lá, né? E por que eu não posso ir buscar também a minha melhora, a minha conduta, melhorar a minha conduta moral, né? Então, nosso comodismo nos deixa preso muitas vezes, né? Então é isso que os Espíritos respondem aqui. E na pergunta 910, Kardec pergunta: por que pode um homem achar nos Espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ora, Kardec, ele era muito meticuloso. Então, ele esmiuçava, espremia as perguntas. Tanto que muitas vezes os Espíritos, nós já respondemos isso. Está lá na pergunta tal, na resposta tal. Já respondemos isso, né? Mas Kardec, meticuloso, espremia, né? E muito. Então, os Espíritos respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os Espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto é a sua missão. Olha aí, os Espíritos falando em sinceridade. E muitas vezes, com o nosso egoísmo, a gente quer só fazer e pedir e querer, né? Só queremos, mas na hora de doar, né? E para a gente fazer a mudança dentro da gente é preciso sacrifício,
né? É preciso nós sacrificarmos o nosso comodismo e as nossas mazelas, né? É preciso a gente entender que nós sempre somos pessoas que estamos necessitando de mudar, estar sempre buscando mudar para melhor, né? Que o caminho segue para frente, né? Então, o que é que os espíritos respondem? Se houver sinceridade, os espíritos estão aí para nos atender, né? Os irmãos espirituais estão sempre conosco. Nós é que não sempre os abandonamos, né? Então, os espíritos, como eles respeitam o nosso livre-arbítrio, deixa que nós quebremos a nossa cara para aí depois eles virem até nós com o nosso arrependimento, né? E aí Kardec, na pergunta 910, pergunta aos espíritos: pode o homem achar nos espíritos... ou desculpa, gente, essa aqui eu acabei de ver. A pergunta agora é 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Aí os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios, ou seja, da boca para fora, né? É aquilo que eu acabei de dizer aqui. A ação não depende somente de nós falarmos, é preciso termos a vontade, né? Querem, aí continua, querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade, ou seja, aquele acomodado. Se olha, eu não vou conseguir, eu sou assim mesmo, eu nasci para ser assim, eu vou morrer assim, é o síndrome da Gabriela, como a gente conhece, né? Eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, né? Compreende a sua natureza espiritual, que aquele que a procuras reprimir, vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria, né? Ou seja, se é um espírito nobre que está buscando crescer, ele vai... A gente nota logo que esses espíritos são diferenciados, né? Esses seres são diferenciados, né? Ao passo que aquele que está sempre na letargia, que está sempre buscando ficar no ócio, são espíritos ainda que estão verdadeiramente atrasados e moralmente, muitas vezes, estão muito atrasados, né? A pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Que Kardec considerava as mazelas, o egoísmo, o orgulho, as nossas más inclinações como vício. E vício é aquilo, eu penso que é uma colocação perfeita, porque o vício a gente pode dominar, o vício a gente pode extirpar da gente. Então Kardec considerava as nossas más inclinações como vício. É um estado momentâneo, aquilo que nós nos apossamos ou apossou-nos de nós, se nós, lógico que quando nós permitimos, mas que através dos nossos esforços, né, assim, quando nós temos um vício, seja ele qual for, é preciso ter persistência e força de vontade. Então, por isso que Kardec dizia que as nossas mazelas são um vício, né? Ele aqui só repetindo, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem, vejam que os espíritos são enfáticos. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz
enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, ou seja, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, o Evangelho nos diz que a grande chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E os Espíritos nos dizem aqui que é preciso nós arrancarmos pela raiz, buscar tolir tudo isso enquanto ainda nascedouro lá dentro da gente. Né? E nós temos isso um papel fundamental também diante dos nossos filhos. Quando nós vermos essa semente do egoísmo sendo brotada dentro dos nossos filhos, que são considerados esses barros moldáveis que nós vamos moldando de acordo com o que ele necessita, que saibamos tolir. Né? É lógico que também cada um de nós trazemos as nossas cargas reencarnatórias, cada um de nós temos as nossas caminhadas, né? Mas esses espíritos são ali ainda barro moldável, né? E nós temos uma participação muito grande na formação moral desses seres, né? E aí na pergunta 919, Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos, que é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase que foi propalada por Sócrates, não foi ele quem trouxe essa frase já existia, né? Ele apenas deu conhecimento a esta frase. Mas Kardec, que era muito meticuloso, disse: olha, nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, o conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está presente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec disse: olha, sua resposta foi muito curta e é preciso que você destrinche aí pra gente. E aí simplesmente quem responde essa pergunta é Santo Agostinho. E aí ele diz: olha, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E foi assim que cheguei a conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, essa reforma consciencial e essa reforma íntima que nós espíritas sempre falamos. Dessa forma, buscando, olha, o que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz de bom, onde é que eu posso melhorar-me. Esse exame de consciência é muito importante. E aí eu separei aqui alguns trechinhos, porque a resposta é muito grande, eu separei alguns trechinhos aqui para a gente ter essa ideia do que Santo Agostinho nos respondeu. Ele prossegue aqui: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feitos e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarei confessar. Ou seja,
Se eu visse alguém ali cometendo esse ato que eu estava fazendo, de que forma eu me comportaria? Iria criticá-lo? Iria aplaudi-lo? Né? Ou iria dizer, olha, entrega a Deus? Né? Então, esse ato, que impressão ele deixaria? Né? E aí é preciso a gente se interrogar, a nossa consciência dos nossos atos, né? E aí ele Santo Agostinho prossegue aqui: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, né? Quando chegarmos no mundo espiritual, de que forma nós entraríamos no mundo espiritual? Seria de forma vexatória, os nossos algozes cobrando as nossas atitudes, né? Ou seríamos recebidos através dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, abraçados, aqueles que todos a quem fizemos o bem aqui na Terra? As nossas atitudes comandam a nossa caminhada aqui. De que forma nós chegaríamos no plano espiritual? É uma reflexão que Santo Agostinho nos faz, né? E aí ele continua aqui: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como qualificarei se praticada por outra pessoa. Né? Foi aquilo que acabei de falar aqui. Né? E aí ele fala aqui uma coisa interessante, né? De que procurai também saber sobre o que dessas atitudes, o que pensam os nossos semelhantes, né? E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Nossa, ele chegar a perguntar, olha, que você acha, um cara que eu tenho, uma pessoa, né, que eu não tenho afeição, né? O que é que você acha dessa atitude que eu estou tomando? Santo Agostinho fala que, olha, os nossos inimigos, ele não tem interesse nenhum em mascarar a verdade. Ele irá dizer, olha, o problema é esse, então resolva-se aí, né? A sua atitude, né? Se o nosso inimigo aplaudir-nos, é que realmente a nossa conduta, a nossa atitude é perfeita. E aqui no final da resposta de Santo Agostinho, né, ele continua aqui: faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e seus lucros. Para que lado a nossa balança está pendendo, né? Se é para o lado das boas ações ou não, né? É preciso nós sabermos para onde está pendendo e aí buscarmos de uma forma, né, pender ela sempre do lado bom, né? E se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar noutra vida, né? Ou seja, será que hoje eu posso desencarnar aqui, que meus entes queridos vão me receber em paz, ou serão os meus algozes que vão me receber, né? E aí tudo isso nos ajuda a conhecer a si mesmo, nos ajuda a entender quem são os nossos adversários e buscar reconciliar com esses nossos adversários. Mas o que é que o dicionário nos diz sobre a palavra adversário? E o dicionário diz que significa que aquele que entra em combate com outra pessoa, é o antagonista, que é capaz de se opor, que é o contrário, que é o opositor, que disputa uma competição contra, é concorrente, rival, contendor. E logo observamos que um adversário não precisa necessariamente ser um inimigo, né? Mas alguém que está a caminho conosco e que pensa e age diferente de nós.
expõe suas opiniões diversas das nossas, né? Conduz a vida de um jeito que nos incomoda, ou pode ser mesmo um inimigo decorrente de entreveros desta ou de outras existências, né? E que agora é a oportunidade de ajuste ou reajuste. Ou seja, a oportunidade da reconciliação, de acertar os ponteiros, né? E de seguir o caminho, desbravando os horizontes de paz. De que essa reconciliação atenda à recomendação de Cristo, né? Que aconteça o mais depressa possível, porque estamos a caminho, né? E estar a caminho tem sentido de movimento, né? E de estar andando à frente. Muito diferente de estar no caminho, porque estar no caminho tem sentido estático, né? Então veja a diferença do que Jesus falou, né? Estar a caminho, nem estar no caminho. Faz sempre sentido de evoluirmos, de crescermos, de irmos para a frente. E temos que entender que Jesus, da ideia sempre buscou falarmos e nos orientarmos e nos incentivar à evolução, né? Cristo sempre buscou que nós evoluamos, né? E para evoluir temos de agir, de nos movimentar. Nada, absolutamente nada estático progride, né? Para se progredir nós temos que ir. Muitas vezes é preciso de ir de encontro, né? E de encontro aos nossos adversários, é preciso de ir de encontro aos nossos inimigos, é preciso nós entrarmos em conflito. Em conflito eu falo buscar trazer esse conflito do que extirpar o que tem de ruim dentro da gente, retirar essas mazelas para implantar o reino de Deus dentro de nós, né? Porque não foi isso que o Cristo disse, que o reino de Deus está entre nós? Então é preciso nos reconciliar conosco mesmo para termos o reino de Deus dentro da gente. E quando Jesus nos alerta que devemos reconciliar o mais depressa possível, dá a ideia de tempo, de aproveitarmos a oportunidade para nos apaziguar uns com os outros, acertando as arestas e desenvolvendo as virtudes morais, né? Sendo criativos, cada qual se colocando um no lugar do outro, com o coração misericordioso, removendo e ajudando o outro a remover as pedras do caminho. Muitas vezes aquele que era o nosso inimigo, com a ajuda, se tornará um amigo, né? E aproveitando o tempo, essa ferramenta maravilhosa que nós temos em mão para o exercício do livre-arbítrio. Cada um, né, faz do seu livre-arbítrio o que quer e bem entende, para desenvolver a maturidade das nossas escolhas, né, e buscarmos a felicidade junto com companheiros de jornada evolutiva que também estão a caminho, né? Ou seja, através do nosso livre-arbítrio a gente escolhe o que a gente quer, se quer estar a caminho daquele ser que outrora era nosso algoz, ou se quiser continuarmos com aquele inimigo ao nosso percalço. No filme de Divaldo, narra uma história onde um obsessor atacava Divaldo, né, dizendo que não ia dar certo, o cara era implacável. E então, eis que um dia colocam um bebê na sua porta. Divaldo estava iniciando o seu trabalho, né? E aí ele pega aquele bebê com muito amor, acolhe aquele bebê e dá carinho
e diz que vai criar. E aí o obsessor ficou assim: nossa, você vai fazer isso? Você vai pegar esse bebê? Você sabe quem é ela aí? Divaldo, sei sim, sei muito bem quem era. E aí o obsessor, aquele espírito que estava perseguindo Divaldo, passou a ter outra visão de Divaldo, porque simplesmente aquele bebê que deixaram à porta de Divaldo era a mãe daquele espírito que estava atormentando Divaldo, né? Então você vê que a atitude, uma atitude de amor, de bem-querência, muda o outro, né? É o que eu estou falando aqui. Muitas vezes as nossas atitudes que nós julgamos que vai ser o melhor e muitas vezes termina prejudicando, né? São atitudes egoísticas, né? Quando a atitude como Agostinho fala, se essa atitude vai prejudicar alguém, né, é preciso nós pensarmos e repensarmos as nossas atitudes. E falando em reconciliação, o irmão X nos traz uma história no livro Estante de Vida. Essa história, uma mulher que suicidou-se no Rio de Janeiro. E aí o irmão X diz assim: ela se envenenou no Rio aos 32 anos de idade, deixando o esposo, um filhinho em casa. Não era pessoa de cultura excepcional, do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava-se na terra por nobres qualidades morais. Moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Passemos, no entanto, às 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. Ou seja, Chico passou para o irmão X as 11 perguntas e o irmão X fez essa entrevista com esse espírito, né? E aí, irmão X perguntou: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Ela respondeu: seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui, como a vejo tão cheia de problemas, ou talvez mais cheias de problemas que a minha existência no mundo. Ou seja, era uma pessoa que tinha religião por moda, por querer, por ter mesmo, né? Não era uma pessoa que tinha compromisso, né? E ela jamais poderia imaginar que os problemas dela iria aumentar ao invés de acabar com seus problemas, né? E aí o irmão X pergunta: quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Ela responde: não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida por muito tempo. Irmão X pergunta: quais as suas impressões ao verificar-se desencarnada? Aí ela responde: ao lado de terríveis sofrimentos. Um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando Rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa, ou seja, através do cordão fluídico. Sentia em mim um fenômeno de repercussão que não sei definir. Todos os baques do corpo no veículo encorreria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se
no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriram o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal que eu vira morrer quando menina no sítio do meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, ninguém via. Recorreu à prece no sofrimento? Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesmo destruíra, a oração era o recurso de que lançava mão muito tarde. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado com que me eram devolvidas por ele e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Assisti o próprio enterro, com o terror que meu amigo é de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente carregada de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater no quarto abafado e escuro. Fico imaginando aqui o sofrimento dessa criatura, né? Acompanhar o enterro, sentir o corpo sendo dilacerado pelas lâminas que abriu o seu corpo na hora da autópsia, né? Estava sentindo todo o impacto no seu corpo, porque o seu cordão fluídico ainda estava ligado a ela, né? Ainda estava muito presa à matéria, sentindo todas as sensações da matéria. Deve ter sido uma sensação muito ruim. E aí, irmão X pergunta, né? O que aconteceu em seguida? Até agora eu não consigo saber quanto tempo tive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Imagine você sentir que os bichos estão ali lhe comendo, você sentir toda a dor, nossa. Houve, porém, um instante que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse dos meus próprios raciocínios, quando me vi cercado por uma turma de homens que mais tarde vinha a saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave e que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Obedeci e, para logo, fui por eles encarcerada e em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades a fim de internarem num campo de tratamento. Por que razão decidiu matar-se? Ciúmes do meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Julga que sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades,
Obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa! Em nada adianta o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para sua segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava o ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. Pouco a pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo. Deveras por minha irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs, de imediato, duras obrigações. É isso, meus irmãos, que eu queria aqui ressaltar. Ela buscou as duras penas, entender, só assim ela entendeu que o amor liberta. Através da dor, ela entendeu e perdoou. Primeiro ela perdoou-se a si, entendendo que o que ela fez não iria resolver nada, pelo contrário, ela se prejudicou, ela entendeu e perdoou, e depois perdoou aquela que ela julgava, que muitas vezes a criatura não tinha nem culpa, então ela entendeu que ali aquela pessoa que estava cuidando da família dela, do filhinho dela que ela tanto amara, também era uma pessoa de bom coração. Então, a partir daí que ela entendeu o que é amar. E é assim que nós devemos reconciliar com os nossos adversários. É demonstrando não que somos superiores, que somos melhores, mas que somos pessoas capazes de amar. Somos pessoas que temos um amor muito grande. Apesar disso, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do amor divino. Nós somos criaturas divinas que nascemos para amar e que estamos passando instantes aqui na Terra, instantes de sofrimentos, que é inerente ao planeta de provas e expiações, mas que o amor vencerá sempre e sempre. Então, meus irmãos, que deixemos o amor reinar diante das nossas atitudes, e assim veremos que o amor sempre vence. O amor sempre estará à frente de tudo, se assim o permitamos. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para vocês, a nossa conversa de hoje, que nós temos, e agora é hora de nós fazermos a oração final, agradecemos ao nosso Pai Celestial, aos nossos mentores espirituais, pelo trabalho de hoje, por ter nos inspirados a trazer esta mensagem de reconciliação, de buscar reconciliar-nos primeiro conosco e depois entender que devemos reconciliar com o nosso próximo. Obrigado, Jesus, obrigado aos nossos mentores, obrigado aos nossos anjos guardiães, obrigado ao Pai Celestial pela oportunidade de hoje. E que assim seja, Jesus. E assim, meus irmãos, aqui encerramos, desejando a todos uma boa noite e muita paz.